Muito bem, estamos iniciando mais esta edição do nosso Hora H. Um grande abraço a você que está sintonizado no canal 15 da TV Comunitária, sempre acompanhando a programação e em especial o Hora H. Começamos uma semana que promete ter muita, mas muita agitação no que diz respeito aos servidores públicos municipais. Isso por causa de uma medida tomada pelo senhor prefeito, que aliás foi manchete da edição de ontem do Jornal da Manhã, Jornal da Manhã que é nosso parceiro. Vinícius corta 600 funções gratificadas e revoga chefias, não é? Prefeitura pretende cumprir acordos de campanha e nomear apadrinhados políticos para cargos em comissão, é o que diz o jornal. Eu nem entraria nesse mérito, apenas, muito obrigado aí por colocar no vídeo aí o Jornal da Manhã, apenas faço a seguinte observação, que nós cantamos essa bola na semana passada. Nós informamos, foi no dia 26, foi na quarta-feira, nós informamos através do Hora H, publicamos inclusive no Facebook do Hora H, então as pessoas que acompanham o Facebook do Hora H podem acessar para ver que a gente não está mentindo. Nós publicamos que isto estava em curso, que isso estava sendo trabalhado, uma articulação, uma jogada, não é? Com o objetivo de driblar as dificuldades políticas que os vereadores da base aliada estavam tendo para votar projetos extremamente danosos para o ganho dos servidores, determinadas categorias do serviço público. Então, o prefeito faria essa manobra. Ele teria se reunido com os vereadores da base aliada e discutido esta questão. Eles estavam constrangidos, estavam até se opondo ao projeto 18, ao projeto 56, depois o projeto 58, é um monte de projeto que o prefeito corta benefícios, corta ganho dos servidores, faz modificações na chamada reforma administrativa para poder dar sobrevida às contas públicas. E nós temos aqui está aqui o projeto 58, está aqui o projeto 18, 56 chegou a ser retirado pelo prefeito, aqueles cortes nos valores das FGs e cortes que estão sendo pretendidos também no que diz respeito aos benefícios pagos para os professores quando fazem a dobra, professores da rede municipal, o corte de 50% também na cota de prêmio produtividade dos fiscais, enfim. Qual foi a jogada do prefeito? Baixa um decreto, e isso aconteceu no Diário Oficial do sábado, que tem menos visibilidade, que é menos acessado, mas a imprensa está atenta, nós vimos, obviamente. O Jornal da Manhã chega a estampar manchete com relação a isso. Então, a portaria do prefeito revogando todas as funções gratificadas. São 600 funções gratificadas, segundo o Jornal da Manhã publicou, conforme a manchete que nós mostramos aí para os senhores, ok? E aí, o que o prefeito faz? Nós cantamos essa bola, dissemos que isto ia acontecer, que é o que estava combinado, e o tempo diria se nós estávamos ou não com a informação correta, que ela havia chegado para a gente momentos depois da reunião do prefeito com os vereadores da base aliada. E, de fato, ele fez isso. Ele baixou a portaria, publicou no Diário Oficial, cortou todas as funções gratificadas, ele tirou todo mundo que ocupava cargos de chefia, então está todo mundo fora dos seus postos de chefia, de supervisores e outras coisas mais na administração. O que deve acontecer agora? O prefeito convoca uma sessão extraordinária, na verdade ele fez já uma convocação, a Câmara está convocada extraordinariamente de hoje, dia 1º, ao dia 15. Então, neste período de hoje ao dia 15, deve ser marcada uma data, provavelmente dia 8, que é a segunda-feira da semana que vem, quando o prefeito deve colocar em votação esses projetos polêmicos. E aí, os vereadores que estavam constrangidos de votar prejuízo para o ganho dos servidores, vão ficar à vontade. Ora, não tem ninguém ocupando FG, não tem ninguém ocupando cargo de chefia. Então nós estamos votando uma redução de valor que não afeta ninguém, que já está todo mundo fora. Aí ele vota, reduz os valores, aí o prefeito renomeia o pessoal, ou até mesmo apadrinhados políticos, como diz o jornal, seja lá o que for, para esses locais. O pessoal chega ganhando menos do que ganha atualmente. Uma manobra não é ilegal, mas acaba sendo imoral, porque vai permitir
e que os vereadores da base aliada não sofram o constrangimento e o desgaste político, não fiquem com o ônus político de votar projetos danosos, prejudiciais para o ganho dos servidores. Olha a manobra que foi feita. Que coisa, a gente cantou essa bola na quarta-feira da semana passada e aí acabou de fato acontecendo. Uma coisa assim que realmente assusta, porque, primeiro, eu vejo o prefeito se curvando aos vereadores, prefeito politicamente fraco. Ele não, que isso? Se é o pai dele, se é qualquer outro prefeito mais contundente, vamos usar essa expressão, diria aos vereadores: os senhores são da base e se eu sofrer desgaste, os senhores sofrerão também. Nós precisamos fazer isso por causa disso, daquilo. Vai, use os seus argumentos. Os vereadores simplesmente disseram que não dava, que eles iam ficar em maus lençóis, se opuseram aos projetos da forma como estavam. Aí o prefeito revoga todas as FGs, tira todo mundo de cargo de chefia e fala: agora vocês voltam aí que está tudo certo. Que coisa impressionante. Então, primeiro isso. Segundo, uma manobra que faz a gente imaginar que o atual governo vai agir das maneiras mais... seguindo atalhos, caminhos diversos, com o objetivo de atingir aquilo que ele pretende, as suas metas. Não estou dizendo que a administração não tenha que fazer uma reforma, não tenha que resolver os seus problemas internos, não tenha que estancar o déficit, não tenha que arrumar maneira de cobrir a dívida existente no município. É claro que tem que fazer o enfrentamento de tudo isso. Agora, trazer com isso prejuízos, corte de benefícios para as categorias, diversas categorias do serviço público, aí é uma coisa de se pensar, não duas, mas dezenas de vezes. Muito bem, a gente vai tocar nesse assunto dentro do programa, mudando o assunto de pato para ganso, ainda no flash, eu quero passar para os senhores, mais uma vez, que o plantão permanente da Polícia Civil, nesta semana, deixa de funcionar na Avenida Santo Antônio, endereço tradicional, funciona ali faz anos, e vai para a Rua Amazonas, no centro, até que fique pronta a reforma e adaptação do prédio novo da polícia, que vai centralizar todas as atividades da Polícia Civil em Marília, o antigo prédio da Antártica, ali na Avenida Castro Alves. Enquanto não fica pronta a reforma, vai ficar pronta no final do ano, o plantão permanente sai da Santo Antônio e vai para a Rua Amazonas. Funcionará na Rua Amazonas até que toda a polícia, todas as delegacias se mudem para o prédio novo ali na Castro Alves, antigo prédio da Antártica. O delegado seccional Luiz Fernando Quinteiro de Souza falou sobre isso conosco, nós reeditamos para que você tenha a informação e não erre o endereço na hora de procurar o plantão policial. Veja. Até que o novo prédio não fique pronto, nós locamos um imóvel na área central, na Rua Amazonas 147, para colocar o plantão provisoriamente, até que efetivamente o nosso projeto de reengenharia fique pronto. Então, aos seus telespectadores, é bom dizer que o plantão diuturno de Marília funcionará na Rua Amazonas 147, num prédio melhor do que as atuais instalações. A atual instalação realmente não é uma boa, não acolhe corretamente o usuário. Quem vem até o plantão vem com algum problema e, infelizmente, não estamos acolhendo bem. Com essa preocupação de acolhimento, de prestação de serviço público de qualidade, é que nós conseguimos a alocação de um novo imóvel ali na Rua Amazonas, certamente aonde poderemos atender melhor o usuário do serviço público. Amazonas 147, não mais Avenida Santo Antônio, toda vez que precisar do plantão policial. Tomara que você não precise, né? Mas... outra questão também, está mudando de endereço, o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM Regional Marília, atenderá a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º, na Avenida Carlos Gomes, 36, também no centro. Então o IPEM também muda de endereço, vai para a Avenida Carlos Gomes, 36, no centro, horário de funcionamento do escritório regional do IPEM aqui em Marília, das 8 da manhã às 5 da tarde, telefones para contato permanecem os mesmos. 34 33 11 31 e 34 33 13 04. Repetindo, 34 33 11 31 e 34 33 13 04. A Melissa Tonelli é a delegada regional do IPEM aqui na cidade. Ok? O ambiente mais amplo, aconchegante, mais próximo dos principais pontos da cidade, funciona no centro, Carlos Gomes 36. Era isso que tínhamos para o Flash
abrindo aqui o nosso programa. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, Dia das Bibliotecas e de Santa Esther. Em 1914, em Londres, na Inglaterra, era apresentado aparelho para emissão de imagens à distância. Esse aparelho recebeu o nome de televisão, é o que nós temos aqui agora. Em 1974, era sancionada a lei determinando a união dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Eram 2 estados, agora é só o estado do Rio. Em 1979, era lançado nessa data pela Sony o Walkman, o primeiro toca-fitas portátil da história. Em 1994, também nessa data, era lançado, e se você vai se lembrar, o plano econômico que mudou a moeda brasileira de cruzeiro real para o real. Então, o real, a moeda que nós temos hoje, nasceu nessa data, em 1994. E em 2000, morria o ator norte-americano Marlon Brando, de O Poderoso Chefão, talvez o filme mais famoso dele. Faltam 183 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 132 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Agora os principais destaques desta edição do Hora H. Marcha da Cidadania. Reunião definiu textos para faixas, camisetas e organização do protesto. O próximo encontro será dia 5, sexta-feira. INPC. Sindicato recolhe custas processuais questionadas por juiz e aguarda a decisão que mande a prefeitura fazer reposição do índice inflacionário no salário dos servidores. E vamos falar de servidores também. Revogação de FGs e corte de chefias põe o sindicato em alerta. Se Câmara for convocada para votar projeto que reduz valores de benefícios, completando a manobra do prefeito, a categoria deverá ser chamada para novo protesto. Reforma administrativa, segundo o prefeito, ajustes e cortes são necessários para a sobrevivência das contas públicas. Estas e outras notícias ao vivo a partir de agora, nesta edição do Hora H. Nós vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Eu quero começar mostrando para os senhores um equipamento novo que a Prefeitura de Marília botou para funcionar e que eu já vi em diversas outras cidades até. Tem lugar que já não faz lá uma boa avaliação do equipamento, outros lugares que o utilizam de maneira exemplar, dizem que funciona muito bem. De fato, você tem que encontrar um destino e o mais apropriado possível para a galhada que você obtém depois da poda que é feita nas árvores que estão nas praças, nos logradouros públicos, nas avenidas, nas ruas da cidade inteira. Então, tudo aquilo que é feito pelo município produz uma galhada e o destino dessa galhada sempre é um problema e tanto. Agora, a Prefeitura adquiriu essa máquina aí que é própria para triturar galhos. Então, esse equipamento agora é do município, começou a funcionar na última sexta-feira, dia 28 de junho. Ela é utilizada após a poda de árvores na área urbana para dar melhor destinação aos restos vegetais. O equipamento foi adquirido através de pregão
presencial, ou seja, os representantes das empresas que detêm esse tipo de equipamento, que possuem esse tipo de equipamento, vieram lá, chamados por uma licitação, e apresentaram suas propostas presencialmente, né? E aí já é resolvida a compra no ato com melhor preço, desde que atenda às especificações que estavam no edital. Segundo o secretário de Serviços Urbanos Averino dos Santos Modelli, o Lino, essa máquina vai ajudar a reduzir o custo do transporte dos galhos e permitirá a reutilização do composto orgânico em hortas comunitárias e até em fornos, né? Tem muitos galhos que podem ir para acender forno, onde o pessoal assa pão, essas coisas todas, padarias, outras coisas mais, e também no caso do material mais triturado, material vegetal mais bem triturado, ele pode ser transformado em composto orgânico, virar adubo para as hortas para as hortas comunitárias. Antes de decidir pela compra dessa máquina, a prefeitura testou equipamento semelhante que foi alugado em fevereiro. Então, desde fevereiro que vinha testando, achou que estava dando certo, que o funcionamento era adequado, acabou adquirindo a máquina. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, o Lino, a máquina passou no teste, por isso ela foi adquirida. Agora o município é proprietário desse equipamento. É simpática a maquininha, não é? Olha lá, trituradeira de galhos. Muito bem, senhores, mudando o assunto completamente, eu quero falar sobre essa questão dos servidores, que vai muito provavelmente gerar uma polêmica lascada, mas nós vamos a um breve intervalo, eu vou voltar daqui a pouquinho, porque é longa a história. Nós já temos aqui os pareceres, inclusive do Sindicato dos Servidores e de outras pessoas envolvidas nessa questão. Muito provavelmente nós teremos muita gritaria, porque a Câmara Municipal já está convocada pelo prefeito extraordinariamente de hoje, dia 1º, até o dia 15. Mas é possível que a sessão extraordinária que vote os projetos da reforma administrativa, que capa uma série de benefícios e ganhos dos servidores, esses projetos devem ser votados em sessão no dia 8, segunda-feira que vem. Porque tem muito vereador que vai viajar, porque está nas férias de meio de ano, né, no recesso. O pessoal trabalhou muito no primeiro semestre. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com este assunto em destaque, assunto principal para você que acompanha o Hora H. Espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, senhores, antes de a gente entrar nessa questão dos servidores, deixa eu falar da Marcha da Cidadania, que, aliás, incorporou entre as suas causas algo que diz respeito aos servidores. Entidades e pessoas que participam da organização da primeira Marcha da Cidadania voltaram a se reunir na última sexta-feira, foi lá no Centro Diocesano de Pastoral, CDP, que fica no bairro Palmital. Foram definidos os textos para as faixas, definidas as camisetas, qual é o visual das camisetas, e também detalhes a respeito da organização do protesto. Os senhores estão vendo aí o vereador Cícero do Ceasa, não é? Lá atrás o vereador Wilson Damasceno, enfim, mas a gente vê no todo menos gente, o delegado Wilson Damasceno, a gente vê menos gente do que nas reuniões anteriores. Por quê? Na sexta-feira, 8 horas da noite, não é? Então, sexta-feira, muita gente já aproveita para relaxar, já junta a família, vai para a pizzaria, vai para o boteco, vai sei lá para onde, mas já está no portal do fim de semana, né? Olha aí como é que vai ser a camiseta, ela vai ter... Esse é um panfletinho, mas que na verdade vai dar origem à camiseta também. Interessante. Mas resumindo, menos gente do que das vezes anteriores, exatamente por conta disto, né? O pessoal na sexta-feira já tem 1000 compromissos para lá e para cá, compromissos sociais, então esvazia um pouco, sem dúvida alguma, a reunião. Dentre as causas que serão defendidas na primeira Marcha da Cidadania, foi incluída mais uma, a imediata revisão do recém-aprovado Código de Ética e Disciplina dos Servidores Municipais, pedindo aí a revogação do item que pune, inclusive com demissão, a simples incitação à greve. O trajeto foi mantido para a primeira marcha, viu? Sai da Basílica de São Bento, segue até a Prefeitura, subindo ali a 9 de julho, depois vai até a São Luís desce até a Prudente Moraes, vira, pega a Sampaio Vidal, vai até a Prefeitura. Na frente da Prefeitura será entoado o hino nacional, isso também já está decidido. Entidades e pessoas que não puderem comparecer deverão se manifestar de suas próprias residências ou locais de trabalho em qualquer parte da cidade, com salva de rojões, exatamente às 9 horas da manhã do dia 20 de julho, quando ocorrerá o protesto, a primeira Marcha da Cidadania. Então, é possível que se ouça em vários pontos da cidade os rojões, todos na mesma hora, marcando o início da concentração para a saída da primeira Marcha da Cidadania. Primeira, porque outras virão, segundo os organizadores. O Antônio Vieira, que é coordenador do Conselho de Leigos e do Grupo de Política e Fé da Igreja Católica e faz parte da comissão organizadora dessa marcha, defendeu como uma das bandeiras que o prefeito de Marília chame as entidades organizadoras do protesto para dialogar. Então ele defende isso daí, veja. Uma das coisas que a gente coloca como bandeira é exatamente isso, é de chamar a sociedade organizada, chamar as entidades todas, de fato, para discutir questões que estão sendo colocadas goela abaixo e que não estão discutindo com ninguém. Essa é a questão. Hora H. Questões goela abaixo, como por exemplo a planta genérica, o IPTU exagerado, que já gerou protestos na frente da prefeitura e que nas manifestações aí que nós assistimos na cidade, nós cansamos de ver faixas, cartazes fazendo referência ao IPTU abusivo, sinal que isso não caiu no esquecimento, está muito fresco na memória das pessoas. Essas questões ligadas aos servidores, tudo goela abaixo, não é? Sem discutir com a categoria. O fato de não dialogar tem sido um grande problema para o atual governo, um grande problema, não tem um interlocutor. Vejam que o governo não tem ainda na Câmara Municipal um líder, uma liderança para que representar o prefeito, para entabular o primeiro debate, para depois as questões chegarem no prefeito. Então não tem com quem falar, não tem um mediador, não tem quem faça o meio de campo. O governo realmente não está conseguindo estabelecer diálogo com a sociedade. O professor Batista, que é ligado à paróquia Santa Antonieta, na Zona Norte, que tem participado de todas as reuniões preparatórias para esta primeira Marcha da Cidadania, enumerou as conquistas já obtidas pelas manifestações que ocorrem em todas as partes do país. Para ele, é necessário permanecer mobilizado, porque só com união é que o pessoal consegue atingir objetivos. Veja aí. O Brasil já conseguiu redução do preço da passagem em muitos municípios,
já inibiu o governador de aumentar o pedágio, já motivou a presidente e os deputados a votarem com o Estado do Paraná há anos. Então, é uma iniciativa, nós temos que colocar isso para a população, e a união vale a pena. E já prendeu o deputado. Isso já estava. Prendeu? A união vale a pena. Hora H. A questão da prisão do deputado tem a ver com atos de corrupção, com uma série de outras questões envolvendo a coisa pública lá do passado. Mas aconteceu agora, justamente agora, moral da história. Aliás, ele está preso, o Donadon está preso e na cadeia, na penitenciária onde ele está, ele já recebeu informação do pedido de cassação do mandato dele. Aliás, por falar nessas conquistas todas, né, a gente continua mostrando aí as imagens da organização do evento, tinha lá representantes do PSOL, do PSDB, do PT, do PV, do PMDB, representantes de entidades, associações, Conselho Municipal da Habitação e Política Urbana, paróquias existentes na cidade, os vereadores Cícero do Ciásio, o primeiro aqui de Barba, e lá atrás o vereador Wilson Damasceno, enfim, pode voltar aqui para o estúdio. Por falar nisso aí, os protestos todos, porque a Marcha da Cidadania é mais um protesto, os protestos todos que estão acontecendo no país e hoje, caminhoneiros pararam, caminhoneiros querem falar com o governador Geraldo Alckmin, atos pró-caminhoneiros já acabaram fechando rodovias, Anchieta, Castelo Branco, Rodoanel, está um fuzuê no estado de São Paulo. E depois dos protestos todos já havidos, eu tenho uma notícia que está aqui no site do jornal Folha de São Paulo, estou com ela bem na minha frente, não foi apenas a popularidade da presidente Dilma Rousseff que acabou corroída pela onda de protestos que tomou conta do país. O movimento abalou também os índices de aprovação dos governadores dos dois maiores estados do país, Geraldo Alckmin, aqui de São Paulo, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. E ainda abalou também a aprovação dos prefeitos das duas maiores cidades, Fernando Haddad, que é o prefeito de São Paulo, e Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Todos os dados são da pesquisa Datafolha, finalizada na última sexta-feira, divulgada hoje. Em São Paulo, a aprovação do governador Alckmin caiu 14 pontos no intervalo de 3 semanas. Dilma Rousseff perdeu 27 pontos na popularidade, na aprovação dela no mesmo período. Então, Alckmin, 14 pontos despencou. Os 52% de avaliação positiva que ele tinha em 7 de junho, pouco antes do início dos protestos, foram reduzidos agora para 38%. Olha como é que o povo acorda, hein? Na semana do auge dos protestos, Alckmin foi criticado pelo comportamento da Polícia Militar, que num primeiro momento agiu com violência durante passeatas e depois, diante das críticas, teria reduzido o rigor no combate ao vandalismo. Ou seja, uma polícia perdida completamente. E por aí vai, todos caindo na aprovação da população. Isso é muito importante, o político tem que entender que está lá por causa do povo, pelo povo e não pode dar as costas para o povo. Essa que é a grande verdade. Vamos voltar a falar agora sim dos servidores, especificamente. O tão discutido pagamento das custas processuais naquele mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores contra o parcelamento do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para a reposição salarial da categoria, está resolvido, viu? O sindicato, que havia pleiteado justiça gratuita neste caso, acabou fazendo o pagamento questionado pelo juiz Silas Silva Santos, da Vara da Fazenda Pública, e agora o sindicato está aguardando a sentença de mérito do mandado de segurança, porque a liminar pretendida foi negada naquela ocasião. Até por analogia com o que já foi dado em outro mandado de segurança, de autoria do vereador delegado Wilson Damasceno, o sindicato acredita que a Justiça mandará a Prefeitura pagar a inflação dos últimos 12 meses no salário dos servidores. Isso retroativo a 1º de abril, que é a data base da categoria. 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho. 90 dias e o negócio não se resolveu ainda. Veja as explicações e as expectativas também do presidente do Sindicato dos Servidores, Mauro Cirino, sobre essa questão. A questão das custas, fica um converseiro, porque o sindicato não... Porque a gente não tem só essa ação. O sindicato tem várias outras ações. E assim como nós brigamos para manter o direito dos servidores, a gente também tem que brigar para manter os direitos do sindicato. E a gente entende que o não pagamento das custas é um direito que o sindicato tem e que sempre tem sido concedido, inclusive pelo próprio juiz Silas.
várias ações que temos impetrado e que está passando pela vara da Fazenda Pública, nós temos pedido a justiça gratuita e o próprio Silas tem concedido essa justiça gratuita. Estranhamente, eu vou falar estranhamente porque justamente nessa ação, que envolve um valor muito grande, o Silas questionou, né? Mas é um papel dele também, né? Faz parte. Agora, uma coisa a gente entende, que ele questionar as custas processuais não impediria, de qualquer modo, ele já ter julgado o mérito da ação. Então, ele se ateve apenas à justiça gratuita e, quanto ao mérito, ele não se manifestou até agora. Então, esse era o problema? Pois bem, nos esforçamos, pagamos as custas. Agora, não tenho por que falar ou postergar mais essa questão do mérito do mandado de segurança. Quer dizer, aí a questão do INPC integral retroativo a 1º de abril, que o sindicato aguarda que o mais rápido possível seja decidido pela Justiça. Isso, o nosso requerimento é nesse sentido, de que seja retroativo a 1º de abril o INPC do período, que dá em torno de 7,22 ou alguma coisinha a mais. Então, é isso que nós estamos requerendo. E pelos despachos que o Silas já tem dado no mandado de segurança impetrado pelo delegado Damasceno, que aqui eu aproveito para agradecer o trabalho que ele tem feito em prol dos servidores, tudo indica de que vai ter, sim, que repassar esse INPC retroativo ao mês de abril. Meus irmãos, é isso aí. Então, já recolheu as custas, 140 mil-réis, mas não é pelos 140, né? É como disse o Mauro, são várias ações, dezenas de ações que o sindicato tem na Justiça, sempre se utilizou da gratuidade do judiciário, nesses casos, sempre foi concedido até pelo próprio Dr. Silas, e de repente, nesse caso, não. E aí, enfim, virou uma celeuma tremenda, mas para não deixar espichar demais essa história, foram recolhidas as custas, aguarda-se agora o julgamento do mérito. Mas eu tenho aqui em mãos o Dr. Wilson Damasceno, que é o autor do outro mandado de segurança, como vereador, ele conseguiu uma liminar barrando, impedindo a Câmara de votar aquele projeto do prefeito Vinícius Camarinha, que dividia em 3 vezes os 7,22% do INPC no salário dos servidores, julho, outubro e dezembro, né? Aí a totalidade do INPC viria apenas no mês de dezembro, no 13º salário, e ele acabou conseguindo a liminar, e o mérito do mandado de segurança foi julgado e seguiu o mesmo rumo da liminar concedida anteriormente, ou seja, Câmara impedida de votar, mandou o prefeito arquivar o projeto, diz que isso contraria a Constituição. Tem até um trecho aqui bastante interessante com relação a isso. Julgo procedente o pedido formulado por Wilson Alves Damasceno, concedo a segurança, que ele entrou com mandado de segurança, para o fim de impor o arquivamento do projeto de lei complementar número 15/2013, que é aquele que dividia o INPC. Então, entendeu que é inconstitucional a matéria, né? Fincada a premissa da inconstitucionalidade material do projeto, violador que é de cláusula pétrea, ou seja, que está na Carta Magna, é que surge o direito líquido e certo do parlamentar, que é o vereador, no sentido de não ser constrangido a votar proposição manifestamente inconstitucional, escreve o juiz Silas. Torna definitiva a liminar, que isso aqui era liminar, uma medida provisória, precária, ele torna definitiva, julga, portanto, procedente o mandado de segurança, claro que cabe recurso à prefeitura, e condeno o município de Marília a reembolsar as despesas processuais antecipadas pelo impetrante. O Dr. Wilson Damasceno foi lá, quando protocolou isso aqui no fórum, ele pagou as custas do processo, 140 mil réis. Agora, está mandando o município devolver o dinheiro para ele. Eu falei, e aí, o senhor vai pegar? Eu não quero, mas está mandando, você não tem que querer. Então, na hora que o município me ressarcir, eu vou fazer a doação para uma entidade ou para o próprio sindicato dos servidores e por aí vai. Sei lá o que ele vai fazer, mas enfim, é o que ele me disse, está aqui a decisão. Parabéns, doutor Wilson Damasceno, que defendeu uma causa, teve um entendimento correto, ganhou na justiça. Nós vamos a mais um breve intervalo, volto já e continuamos a falar dos servidores, mas agora especificamente sobre a reforma administrativa pretendida pelo prefeito, sem dialogar com os servidores, com o sindicato, enfim, com a categoria. Está todo mundo pé da vida, deve ter protesto vindo por aí. Já os detalhes para você aqui no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas.
Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias do nosso programa. Olha, de fato, uma série de protestos bloqueia nesta segunda-feira o tráfego em importantes rodovias do estado de São Paulo. A Castelo Branco, a Anchieta, o Rodoanel. Um grupo de manifestantes interrompeu o tráfego de duas pistas da Anchieta no sentido litoral paulista. O bloqueio nas faixas central e da direita ocorre no quilômetro 23 principalmente, mas tem outros pontos. Segundo a Ecovias, que é a empresa responsável pela pista, os manifestantes fazem parte de um sindicato de caminhoneiros, olha aí, tudo bloqueado. Na Grande São Paulo, um protesto também de caminhoneiros bloqueia o tráfego nos dois sentidos da pista expressa da Castelo, em Barueri. A concessionária Via Oeste, que administra a rodovia, montou desvios para tentar solucionar o problema, mas há filas de veículos por diversos quilômetros, segundo a gente está lendo a notícia aqui no site dos principais veículos de comunicação. Os caminhoneiros em protesto bloqueiam parcialmente 3 trechos da rodovia BR-381 também, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, em João Monlevade, também próximo de Belo Horizonte, e o quilômetro 365 em São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica a 100 quilômetros também da capital mineira. Vamos ver aqui, ó, em seu site, o Movimento União Brasil Caminhoneiro, MUBC, convoca todos os caminhoneiros para uma paralisação hoje, segunda-feira, 1º de julho, em apoio às manifestações que ocorrem pelo país e também reivindicando soluções para questões nacionais dos caminhoneiros. Entre as exigências estão o subsídio no preço do óleo diesel, isenção no pagamento de pedágios para caminhões e criação da Secretaria do Transporte Rodoviário de Cargas. E o pessoal está tentando uma audiência com o governador Alckmin, mas até agora não houve ainda nenhuma informação definitiva nesse sentido. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar dos servidores. O Sindicato dos Servidores entrou em alerta depois da portaria de número 28.516 que o prefeito Vinícius Camarinha publicou no Diário Oficial de sábado. A medida revoga todas as funções gratificadas, em torno de 600, e corta os cargos de chefia na prefeitura. Segundo o próprio Hora H antecipou na semana passada, esta pode ser uma manobra do governo Vinícius
para aprovar a redução dos valores das FGs, o corte nos benefícios dos professores que fazem dobras e o encolhimento do prêmio produtividade dos fiscais. A portaria evita constrangimento aos vereadores da base aliada em aprovar os projetos considerados lesivos ao ganho dos servidores, já que não existe ninguém mais ocupando as funções diretamente prejudicadas. Entenderam, né? Rapa o pessoal de lá, aprova as medidas que cortam os benefícios e ganhos desse pessoal, aí depois que está aprovado, volta o pessoal para o cargo ganhando menos. O presidente do Sindicato dos Servidores, Mauro Cirino, acha a manobra articulada entre o prefeito e os vereadores da base aliada arbitrária. Diz que não foi discutida com ninguém, muito menos com os próprios servidores, que é a parte mais interessada nessa história, e teme outras medidas igualmente prejudiciais para a categoria. Veja o que ele diz. Vereadores da base aliada também se manifestaram contrário a essa posição da administração municipal. E, infelizmente, o prefeito tomou uma medida arbitrária, não consultou mais o sindicato, não quer ouvir servidores e agora também passou por cima até mesmo dos próprios vereadores que são também aliados a ele. Então eu vejo que ele está tomando uma medida que não vai resolver os problemas da prefeitura. Se a prefeitura hoje tem uma dívida de 200 milhões e um déficit de 15 milhões mês, se nós pegarmos esses 6 meses, hoje nós já poderíamos estar falando de uma dívida em torno de 290 milhões. Então não é 300, 500 mil reais mensal que vai resolver o problema da prefeitura. Agora, o nosso maior medo, do jeito que ele vem agindo, não escuta ninguém, age da maneira que ele age, sem consulta a vereadores, a servidores. O nosso maior medo agora é ele também começar a mexer em outras coisas dos servidores. Não vai demorar muito. Então, aquilo que a gente já vem falando, da possibilidade de mexer com cesta básica, diminuir o percentual de anuênio e tudo mais, isso tudo eu vejo que é possível, sim, do jeito que ele vem agindo. Veja a preocupação, é sinal de alerta, né? A manobra do prefeito Vinícius Camarinha teria sido tratada numa reunião com os vereadores da base aliada, isso foi na semana passada, acho que terça-feira da semana passada, conforme o Hora H adiantou na quarta-feira. Nós, inclusive, divulgamos no próprio Facebook do programa, facebook.com/HTV. Mauro Cirino já imagina o que está por vir agora. A divulgação desses FG é para talvez ele mandar um outro projeto, mas com o valor que ele queria. Então o que ele faz? Ele tira esses FGs agora e daqui a pouco retorna os FGs, mas com 50% do valor. Então talvez é uma manobra que ele está fazendo, vai levar isso para a Câmara Municipal e eu gostaria muito de contar com os vereadores de oposição, né, que é o que a gente sempre conta, e com os vereadores de situação que já se manifestaram contrário a esse tipo de projeto, que a gente pode citar aqui a Sônia Tonin, né, o Zé Menezes durante a reunião, o Arada durante aquela reunião que nós tivemos na Câmara Municipal. Então a gente conta com o apoio desses vereadores e convocamos todos os servidores para que estejam presentes assim que a gente souber que vai haver uma sessão extraordinária para votar esses projetos que visam prejudicar os servidores, que os servidores participem. Eu acho importantíssimo, essa pressão tem que continuar, né? Talvez não seja nenhuma pressão, mas levar o conhecimento desses vereadores de que se um projeto dessa envergadura passar, vai prejudicar muitos pais de família. E muito vereador da base aliada contrário aos projetos, mas aí o prefeito faz essa manobra, como é que eles vão se comportar agora? Porque os projetos não vão mudar. Os projetos são os mesmos, o bojo do projeto, o objetivo do projeto, o conteúdo, a mesma coisa. Tendo ou não tendo gente ocupando as funções gratificadas, tendo ou não tendo gente ocupando o cargo de chefia, porque foi tudo revogado. Eu estou, inclusive, aqui no site da Prefeitura, no Diário Oficial, publicado aqui no sábado, no Diário Oficial de sábado, o Código de Ética e Disciplina dos Servidores, enfim, a lei que criou a Controladoria Geral do município, tem a ouvidoria aqui no meio e tudo mais, enfim, lei número 7.527, de 28 de junho, dispõe sobre os procedimentos a serem observados em sindicâncias e processos administrativos instaurados por força de lei federal. Quer dizer, muita coisa importante publicada no Diário Oficial do último sábado, que é um dia que tem pouca visibilidade,
mas não passou batido não. Bom, o presidente do sindicato questiona a manutenção de grande número de comissionados na prefeitura. Segundo ele, já que a administração quer fazer um choque de gestão para ajustar as contas públicas, deveria se preocupar com isso também, com os comissionados, e não apenas mexer com os funcionários que seguem carreira, que prestaram concurso, que estão de maneira legal dentro da administração. Não foram colocados pela bela cor dos olhos, por apadrinhamento político nem nada. Estão lá porque prestaram concurso. Veja o que ele fala. Por que não está aqui a questão dos comissionados? Quantos comissionados ele mandou embora? Fiz um corte de 30%. Se ele tivesse feito um corte de 30%, ele já teria mandado embora 30% dos que tem. Então, se não mandou, então dá-se a impressão de que eu tenho direito a pôr 100 e contratei só 70, cortei 30. Não é por aí. Então, vamos conversar, vamos sentar. O sindicato sempre esteve de porta aberta, os servidores também estão de portas abertas, os vereadores de oposição e até mesmo da situação. Como a gente pode ver o que aconteceu, eles não concordam com essa posição da administração municipal, então você vê que está agindo realmente de forma arbitrária, não quer escutar ninguém. Coisa complicadíssima, complicadíssima. Mas eu gostaria que os senhores acompanhassem mais uma vez, isso já foi exibido semana passada, mas teve uma reunião que foi na última sessão da Câmara Municipal, segunda-feira da semana passada, antes de entrar no recesso, que está começando hoje. Os vereadores se reuniram com os servidores que foram manifestar na porta da Câmara, justamente contrário ao projeto que cortava FGs e outras coisas mais. Aí houve essa manobra toda aí para poder votar essas matérias. Mas lá naquela ocasião, empunhando o microfone, dois vereadores da base aliada, sustentaram que estavam contrários ao projeto, estavam do lado dos servidores, que iam negociar com a administração modificações nos projetos. Vereadora Sônia Tonin foi a primeira, inclusive ela dizia o seguinte, mostrando o projeto 18, ela falava, eu acredito que depois de tudo que está acontecendo, da nossa posição contrária a esse projeto, acredito que ele não vá prosperar, ao menos agora, imediatamente. Mas parece que não é o que foi acertado não, viu? O discurso foi uma, a prática está sendo outra. Veja o que ela falou. Não sei se diante de tudo isso que aconteceu, com a recusa dos vereadores da base, de votar esse projeto, que o prefeito já sabe disso, não sei se prospera essa intenção para agora. Talvez não prospere. O prefeito já convocou extraordinariamente a Câmara do dia 1º ao dia 15 deste mês aqui. Para votar esses projetos da reforma administrativa. Daqui a pouco eu falo a respeito disso. Outro vereador que também falou a respeito foi o Zé Menezes, que é outro da base aliada. Ele garante que os vereadores da base não votaram, não deram assinatura nos pareceres das comissões que eles participam dentro da Câmara para esse projeto poder ser votado. Veja o que ele falou. Os nossos vereadores da base não assinou o projeto, gente. O projeto não foi para a pauta porque não tem a assinatura dos vereadores da comissão. O Samuel não assinou, o Choquito não assinou, nós não assinamos. Tá claro, né? Muito claro. Tá aí, portanto, eles, se eram contrários ao projeto lá atrás, quero ver qual vai ser o comportamento deles agora, depois dessa manobra do prefeito. Será que foi tudo um teatrinho ou não? O tempo dirá, senhores, que a gente aqui tem alertado sempre para essas questões todas. Por isso que é importante a gente estar acompanhando tudo, estar mostrando tudo para os senhores, para ficar cada vez mais claro qual é o comportamento de um e de outro em relação a essas questões polêmicas. São servidores que devem ficar também de olhos bem abertos, porque se tinha vereador, inclusive da base, contrário aos projetos, colocar os projetos para votar, depois que o prefeito revogou as FGs, acabou com os cargos de chefia, numa caretada, em portarias publicadas aqui no Diário Oficial, isso pode ser uma manobra, depois volta o pessoal para as mesmas funções ganhando menos. E olhe lá se não colocar apadrinhados políticos como o Jornal da Manhã, nós mostramos aqui, muito bem lembrou, muito bem observou, não é? Então não estou dizendo que isso vai acontecer, é a manobra que parece que foi feita. Eu conversei com o vereador Luiz Eduardo Nardi por telefone, momentos antes de vir aqui para o estúdio para apresentar o programa. Ele é o presidente da Câmara Municipal de Marília. E o Nardi me disse, olha, o prefeito de fato convocou a Câmara para um período que vai de 1º de julho, que é hoje, ao dia 15. Então até o dia 15 a Câmara está convocada extraordinariamente para votar ou não
determinados projetos. Estou usando aqui os termos do próprio vereador Nardi. Ele disse que ainda não foi marcada a sessão, o dia para a realização da sessão. A Câmara está de sobreaviso, que ela tem um período aí em que pode ser convocada extraordinariamente, porque agora é o recesso dos vereadores, não é? Diz que há uma ideia de se fazer essa sessão extraordinária, pretendida pelo prefeito, ou uma delas, no dia 8, que é a próxima segunda-feira. Até porque diz que grande parte dos vereadores deve viajar aproveitando o recesso, deve viajar com a família. Então, até para não acontecer de marcar a sessão e ter vereador fora, até vereador da oposição, se a pessoa está fora e não participa, a sessão foi marcada, vai dar um fuzuê, vai dar um falatório do tamanho do mundo, né? Ele também disse que para realizar as sessões vai depender de pareceres conclusos das comissões que analisam essas questões, mas ele acha que não vai ter problema desses pareceres, porque os projetos estão na Câmara já faz tempo. Lembrem-se que o prefeito tirou o projeto 56, desmembrou e mandou com outro número para a Câmara, que é o 58. Mas o projeto 18, que corta as FGs, está lá. E agora o prefeito já revogou 600 FGs, e cortou cargos de chefia. Então os vereadores que ficavam envergonhados, constrangidos, na saia justa de votar algo prejudicial para os servidores e ser cobrado pelos servidores depois, podem votar agora que não vai ter problema, porque não vai prejudicar ninguém, porque todo mundo está fora das suas funções. Uma vez aprovado, reduz o valor, aí o prefeito volta o pessoal para os cargos ganhando menos do que ganha atualmente, ou ganhava atualmente, não é? Então é isso que a gente conversou com o Nardi. De fato, a Câmara convocada de 1 a 15 deste mês, extraordinariamente. Isso foi decidido numa reunião, o Nardi me disse, com a base aliada, ficou combinado que o prefeito convocaria a Câmara neste período, mas ainda assim alguns vereadores da base disseram ao prefeito naquela reunião, o Nardi participou, que falariam com o secretário da administração, o coronel Marco Antônio Alves Miguel, para tentar modificar alguns termos, algumas coisas nesses projetos da reforma administrativa, tirar algumas dúvidas, pelo menos, em relação a isso. Agora, a administração emitiu uma nota, que eu já apresentei aqui uma ocasião para os senhores, através da assessoria de imprensa, dizendo que o prefeito Vinícius Camarinha informou que os ajustes e cortes propostos pelos projetos que ele mandou para a Câmara são necessários para a sobrevivência das contas públicas. Ou seja, está sacrificando o ganho do servidor para salvar as contas públicas. Juntos, os projetos da reforma administrativa irão permitir uma economia de até R$600 mil por mês. Diz o texto distribuído para a imprensa, ipsis literis, abre aspas, que essa economia significará cerca de R$6 milhões ao ano e a recuperação das contas públicas. Ou seja, está apostando que com isso recupera as contas. Tem um déficit mensal de 15 milhões, segundo o prefeito, como é que 600 mil por mês recupera as contas públicas? Não é estranho. Reduzindo os valores das FGs, mexendo no pagamento da dobra dos professores da rede e encolhendo o prêmio produtividade dos fiscais, a Prefeitura espera diminuir a folha e ficar dentro do limite de 54% do orçamento, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, a informação é de que a folha está nos 60% do orçamento. O mesmo texto distribuído pela assessoria de imprensa faz as seguintes alegações. 2 pontos. Se não forem feitos estes ajustes, poderá haver demissões. Então, já assusta os servidores, é melhor ganhar menos do que perder o emprego. Os salários poderão ficar comprometidos a partir do 2º semestre, a partir de agora. Não ter dinheiro para pagar o salário, a folha na prefeitura. E a prefeitura, se continuar do jeito como está, não poderá repor sequer médicos e professores da rede pública. Também foram enumeradas providências já tomadas pelo governo Vinícius para enfrentar o déficit na prefeitura, como, por exemplo, controle de combustível e dos telefones, redução nas despesas com aluguéis e, abre aspas, não nomeação de 30% dos cargos em comissão, fecha aspas. Então o prefeito disse que cortou cargos comissionados, é que ele podia nomear até X número, e ele nomeou 30% menos desse X número e falou, então eu já cortei. Aí vai do entendimento de cada um. Vejam que a administração está sustentando que vai fazer a reforma administrativa sob pena de não ter dinheiro nem para pagar os salários dos servidores e de ter até que demitir servidores se não fizer essa reforma. O bicho vai pegar, porque os servidores estão bravos. Pelo que nós vimos na última segunda-feira na Câmara, e agora ante tudo isto que está acontecendo,
eu tenho a impressão que a mobilização vai ser muito maior, acho, hein? Não sei. A menos que esteja todo mundo contente, né? Vai saber. Do município em mãos, portaria 28.515, ficam revogadas todas as portarias e designações de servidores para desempenho das seguintes funções: F1, FG1, FG2, FG3, as funções gratificadas. Então, foi tudo publicado aqui, revogadas as portarias também que botavam o pessoal em cargo de chefia em todos os setores da prefeitura. É grande a portaria. Foi um diário oficial extremamente importante o do último sábado, com decisões muito, mas muito importantes. E é justamente num sábado quando pouca gente visualiza, pouca gente vê o diário oficial, né? Teve uma outra portaria publicada, a portaria de ordem número 9/2013, que é do presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, considerando o contido nas correspondências número tal, artigo 1º, fica instaurado processo administrativo disciplinar de acordo com o disposto nos artigos 204 e seguintes da Lei Complementar número 11 de 91, que cuida dos servidores, do mesmo texto, por parte da servidora Maria Manuela Martins Nunes dos Santos, escriturária lotada na Câmara Municipal, que será conduzida essa sindicância pela Comissão Processante Disciplinar Permanente, designada através da portaria de ordem número 4/2013. Prazo para a conclusão dos trabalhos dessa sindicância será de até 90 dias. Muito bem. Isso aqui passou meio que despercebido, mas fui checar e o buraco é mais embaixo, viu? Essa servidora aqui está sendo alvo de uma sindicância instaurada pela Câmara Municipal, porque ela teria apresentado, isso vai ser apurado, teria apresentado um atestado médico para se ausentar do serviço, um atestado que não era verdadeiro, né? Isso teria sido checado por uma funcionária do RH, dos Recursos Humanos lá da Câmara Municipal, identificou que aquele atestado não era verdadeiro e levou isso ao conhecimento do diretor da Câmara. O diretor da Câmara, o Paulo Colombeira, não teria tomado nenhum tipo de providência naquela ocasião. E a funcionária preocupada falou, pera um pouquinho, eu vou protocolar então um documento aqui de que eu verifiquei que este atestado não é verdadeiro, teria vindo de uma empresa que trabalha com exames médicos aqui na cidade, eu tenho o nome aqui, mas vou aguardar, porque essa funcionária da Câmara seria filha de alguém de lá desta empresa, então conseguiu lá um atestado. E aí, então, o que aconteceu? Essa funcionária do RH da Câmara falou, o senhor não vai tomar providência? E eu já chequei, isso aqui não é verdadeiro, eu não vou segurar essa bucha, não. Eu vou protocolar um documento aqui na diretoria da Câmara, dizendo que estou me eximindo de responsabilidade. Ele não teria querido aceitar aquele protocolo. Ela foi falar, então, com o presidente Luiz Eduardo Nardi. Faz 30 dias que esse negócio está em ebulição na Câmara, estava o maior zum, mas ninguém abriu o jogo. Né? Por que estavam tentando abafar, se é que estavam de fato tentando abafar essa história? Diz que teve até ameaça. A moça lá do RH teria recebido um telefonema de ameaça, teria sofrido assédio moral, parece que até boletim de ocorrência já foi feito por causa desse episódio. Onde é que vai o negócio? E aí, senhores, o presidente Nardi teria ido falar com o diretor da Câmara, e aí então, com medo dos desfechos disso aqui tudo, o Nardi acabou dizendo, vamos instaurar a sindicância, apurar esse fato, se de fato esse atestado é falso, o que está acontecendo. Moral da história, um problema verificado, que é parte da função daquela moça do RH, verificar se está tudo certo ou não. Ela descobriu que tinha o pulo do gato ali, tinha coelho naquele mato. Por que a direção da Câmara não tomou providência logo que foi comunicada, não se sabe. Boletim de ocorrência acabou sendo feito. Tem ameaça nessa história que consta desse boletim de ocorrência. Parece que até assédio moral também. E agora tudo será apurado por uma sindicância. O que era o cocô do mosquito, o cocô do mosquito no cocô do cavalo do bandido. Acabou, na verdade, virando um merdeiro inteiro, não é verdade? Então, complicado esse negócio, tem que se agir imediatamente. Por que não se agiu sabendo que tinha algo que não estava correto?
essa sindicância tem agora o objetivo de apurar tudo isso. Nós vamos voltar a esse assunto porque só se fala nisso nos corredores internos da Câmara. Ninguém queria estampar o negócio, mas agora já é público, meus irmãos. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Tchau, tchau.